Gonçalves. Nós estamos recebendo no Jornal da CBN o Lucas Ponte. Ele é GCM. A gente fala GCM, às vezes tem gente que não entende o que é GCM, né? Que é o Guarda Civil Municipal. Tudo bem, Lucas? Obrigado por atender aí a nossa produção e participar aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Me chamo Lucas Ponte, sou Guarda Civil Municipal de Santos desde 2014. Tô aqui hoje presente para tentar esclarecer algumas dúvidas do pessoal referente ao trabalho da Guarda e algumas coisas sobre a PEC 18, né? A tal PEC da Polícia Municipal que o pessoal fala. A gente vai falar sobre isso. O que eu acho interessante também, Lucas, é que a gente aprendeu a chamar a GCM, chama o Guarda Municipal. E isso, no meu entendimento, é bom, porque quando vocês foram criados, se não me engano, eram no intuito de cuidar dos próprios públicos. Houve um avanço, tanto é que eu acho que a PEC, ela provoca justamente esse avanço dos GCMs. Não sei se eu estou correto na minha análise, Lucas. Então, o que acontece? Quando a Guarda foi criada, aqui em Santos, em 85, era o Corpo Municipal de Vigilância. Foi o saudoso Oswaldo Justo. Prefeito Oswaldo Justo que criou na época. Aí, o que aconteceu? Em 88, através de lei municipal, ela tornou-se oficialmente uma Guarda Municipal. De lá para cá, a Guarda, ela vem sofrendo alterações assim nas suas atribuições, ainda que a sua missão constitucional não tenha mudado, que é a proteção de bens, serviços e instalações, ela tem sofrido alterações nas suas atribuições, porque assim, as demandas sociais acabam cobrando isso. Acaba os problemas, porque assim, a gente fala dos entes federativos, isso. União, Estado, município. Mas assim, apesar de cada um ter as suas competências e liberdades constitucionais, quando a gente fala de população do Estado, aonde que a população do Estado mora? No município. No município. Então, as demandas, elas acabam ficando concentradas dentro do poder municipal. É o poder municipal que lida diretamente com o cidadão. Existe uma acessibilidade maior até por parte, por exemplo, você pode pegar uma pessoa que não conhece um deputado estadual, por exemplo, mas dificilmente você vai pegar uma pessoa que não conhece um vereador, pelo menos um. Então, o que acontece? Essa proximidade do poder municipal acabou fazendo com que a Guarda ela passasse a ocupar esse espaço em diversas situações. Inicialmente, eu tô na Guarda desde 2014. Quando eu entrei na Guarda, eu não era, vamos dizer assim, um agente para resolver problemas. Eu era um agente para repassar problemas. Então, quando a pessoa procurava o guarda municipal, ela procurava o guarda municipal e passava uma demanda. O que o guarda fazia, normalmente? Se estivesse fora do escopo de atendimento dele, ele encaminhava quem de direito. Olha, estou com um problema, acabei de ser roubado. Ah, tudo bem. Acionava o 90. Estou passando mal. Acionava o 92. Então, assim, era um repassador de demandas. Hoje não. Hoje as pessoas elas já olham para o guarda com a prerrogativa de resolução. Inclusive, elas olham para o guarda com a prerrogativa de resolução e agem como assim, o senhor precisa me ajudar. Não, tudo bem, eu vou te ajudar. Mas o senhor precisa resolver isso. Tudo bem, vamos resolver. Vou fazer o encaminhamento correto da situação. É uma delegacia, eu vou chamar o SAMU, eu vou chamar o bombeiro. Então, assim, essa visibilidade que o guarda acabou pegando justamente por causa dessa questão do trabalho, foi um desdobramento natural do fato das pessoas estarem no município e dessa própria proximidade. Não à toa, as guardas, elas têm uma visão hoje de instituição de segurança cidadã. As pessoas olham a guarda como uma guarda, as guardas no geral, como uma instituição humanitária, comunitária, uma instituição próxima, né? Essa proximidade, acho que é o maior impacto assim, que a guarda gera na atuação dela. Você acabou tocando num ponto interessante, Lucas. Eu acho que cabe até eu retomar com você esse tema. Ou seja, muitas vezes alguns políticos falam assim, não, a segurança é responsabilidade do Estado. Né? Outros falam assim, não, isso é responsabilidade do município. Então, acho que pelo conhecimento que você tem e por ser um GCM, na realidade, a segurança, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade da segurança? Então, se você for pela Constituição mesmo, pelo 144, ela é dever do Estado e responsabilidade de todos. O que acontece? O Estado, essa é uma confusão que é muito, muito clara, às vezes, que o pessoal faz. Estado com E minúsculo é ente federativo. Estado com E maiúsculo é administração pública no geral. Ponto. Esse é o primeiro ponto que a gente observa. O que acontece? Foi o que eu falei, as demandas elas acabam vindo para o município. Por exemplo,
qual que é, se você for num conselho, um Conseg hoje, uma reunião do Conseg hoje, quais são as maiores reclamações que as pessoas falam? Morador de rua. Morador de rua que puxa para pequenos furtos. Segurança. Perfeito. Quando você vai num Conseg, um Conseg do município, com quem você está lidando no Conseg do município? Os representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, às vezes até da Prefeitura. Pessoal da Defesa Civil. Perfeito. Às vezes a gente tem o pessoal da CT. Isso, alguma associação, como CDL, por exemplo. São normalmente demandas que são repassadas para entes municipais ou pessoas que estão agindo dentro do município. Então, assim, o que acontece? As pessoas tinham essa visão de que o Estado, ele tinha, vamos dizer assim, uma prerrogativa soberana, algumas aspas sobre isso. Só que hoje não. Hoje o município, por exemplo, ainda que algumas pessoas aleguem isso, não é cabível para a administração municipal hoje chegar e falar assim, não, isso aqui não é dever do município, isso é o Estado que tem que resolver. Cobra o seu governador, cobra o seu deputado estadual. Então, assim, estendeu-se as atribuições, mas aí a gente entra numa outra questão. Eu entrei na Guarda em 2014 e eu falei agora há pouco que a Guarda em 2014 as pessoas tinham uma outra visão do Guarda Municipal, né, em 2014. O que acontece hoje? Hoje... O comandante na época era o Delbel. Ele era nosso secretário, o comandante era o Tenente Coronel Brito. Que hoje é o secretário de Segurança, perfeito. Aí o que acontece? Hoje, se você não age, você é responsabilizado em todas as instâncias como se tivesse o dever de agir. Na verdade, você tem, de certa forma. Tanto é que diversas decisões recentes, a DPF 995, o tema 656, diversas questões recentes hoje, praticamente colocam a guarda com um dever de obrigação. O que acontece, né, com essa PEC 18, que o pessoal... A primeira coisa que a gente fala sobre a PEC 18, que é interessante frisar, é que, assim, algumas pessoas estão passando a PEC 18 como se a PEC 18 fosse a PEC da Polícia Municipal. Na realidade, a PEC 18, ela não é a PEC da Polícia Municipal. A Polícia Municipal é um dos tópicos da PEC. Eu queria entrar justamente nesse tema da PEC 18. Você acredita que isso aí vai... Não é só questão de valorizar, mas vai dar mais atribuições aos GCMs, ou seja, aos guardas municipais? A ideia da PEC 18 mesmo, ela é integrar e descentralizar os serviços das instituições de segurança. Por exemplo? Por exemplo, ela quer instituir na Constituição que todas as instituições de segurança passem a fazer termos circunstanciados de ocorrência, atendimentos, boletins de ocorrência de menor potencial ofensivo para encaminhar diretamente ao judiciário, numa tentativa de desafogar um pouco o trabalho da Polícia Civil ou das polícias judiciárias, dependendo do TCO. Ela tem a ideia de que todos os municípios instituam oficialmente uns conselhos de segurança, porque hoje, quem tem a obrigação de criar conselho de segurança é o Estado. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um Conselho de Segurança instituído por lei, que é a Lei Complementar 17.219, desde 2019. Só que, assim, os municípios não têm obrigação. O que os municípios têm hoje é o CONSEM, que é um conselho municipal. Esse CONSEM vamos dizer assim, o município cria para discutir essas questões de segurança, mas não é obrigado. Tem municípios que não têm, inclusive. Desculpa te interromper, Lucas. Claro. Eu vejo que o CONSEG ele tem uma função importante, mas eu não vejo uma participação popular. Ou seja, o CONSEG, com todo respeito aos participantes, eu conheço muitos deles, ele acaba tendo uma atuação que não reverbera na população. Eu não sei se, de repente, falta uma autonomia ao CONSEG junto aos governantes ou falta uma participação mais popular para fortalecer esses conselhos. Então, uma das questões da PEC 18 vai ser sobre a instituição oficial dos conselhos municipais. Você vai ter conselhos municipais que, inclusive, vão ser instituições de caráter consultivo e deliberativo. Então, assim, todas as questões de segurança que o município vai tratar, que vão ser algumas prerrogativas para passar a tratar, esses conselhos que vão deliberar sobre isso, vão ter cadeiras, e esses conselhos que vão deliberar sobre isso, inclusive para as questões de repasse federal, para repasse de verba para a União poder fazer o repasse adequado. Isso hoje já existe. O município, com os programas do governo federal, se o município ele precisa de verba para adquirir algum equipamento, alguma coisa, se ele apresentar um programa... Por exemplo, especificamente. Não especificamente para a guarda, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor.
Teve uma época que teve aquelas questões dos ataques nas escolas. Lembra? Sim, que houve toda uma situação delicada, tal. Teve até No Noroeste, Praia Grande. Teve até uma alteração no Código Penal nessa época. Eles tornaram o crime de homicídio em unidade escolar e lesão corporal em unidade escolar até mais gravoso por causa disso, né, nesse período de tempo. O que acontece? O governo federal, ele forneceu viaturas para as instituições municipais e estaduais que apresentassem um plano de segurança para essas questões. Então, você elaborava um programa, um plano de segurança, e você apresentava, e se passasse pelos crivos do governo federal, o governo federal mandava viatura, mandava os equipamentos que você precisasse para isso. O que acontece? A ideia desse CONSEG na PEC 18 é justamente você, vamos dizer assim, formalizar de uma maneira que isso passe por um crivo mais analítico. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança do município vai avaliar o projeto, vai avaliar a política pública, vai encaminhar, e aí a gente vai ter, vamos dizer assim, não, realmente isso é uma demanda municipal. Porque municípios têm demandas diferentes. Por exemplo, se você... E a nossa Baixada Santista, as pessoas gostam de falar que Santos é um ovo e que a Baixada Santista não é tão grande assim. Se você for de um extremo ao outro da Baixada Santista, você vai ter prefeituras diferentes, vai ter pessoas com perfis populacionais diferentes, demandas de segurança diferentes, demandas sociais diferentes. Então, assim, de um município para o outro, muita coisa pode mudar. E esses CONSEGs, assim, a ideia de você, vamos dizer assim, municipalizar algumas questões, especialmente nessa área da segurança, é justamente isso, trabalhar dentro das demandas específicas que as pessoas têm. Nós estamos conversando no Jornal da CBN com o Lucas Ponte, ele é GCM, também instrutor de legislação e especialista em segurança pública. Quando você fala de CONSEG, Lucas, eu vejo também outras ferramentas que acabaram se formando de uma forma voluntária, ou seja, que são a vigilância solidária. Eu vejo assim, ou seja, aquele grupo de moradores de um determinado bairro acaba criando um grupo do WhatsApp, comenta, olha lá, tem um rapaz que está em cima do muro, ele não é conhecido do bairro, liga para a polícia, alguma coisa nesse sentido. Aonde que eu quero chegar? É mais uma ação da população de tentar promover, minha leitura, uma segurança por livre e espontânea vontade até acionar um órgão de segurança. O que você pode falar dessas iniciativas, como a vigilância solidária, por exemplo? Olha, eu acho que a vizinhança solidária, ela é uma ideia, vamos dizer assim, fantástica de você integrar as pessoas com as instituições de segurança, desde que haja uma participação das instituições de segurança nesses grupos. O que eu estou querendo dizer com isso, Douglas? É que, assim, eu tenho uma análise pautada em uma experiência, alguma experiência pessoal, experiência profissional sobre um determinado tópico. Você tem outra análise pautada sobre a sua experiência pessoal em determinado tópico. Se não houver, vamos dizer assim, um filtro, a presença de uma instituição de segurança, a integração ali de guardas municipais, policiais militares, policiais civis nesses grupos para orientar, isso pode ser um start, um gatilho para, por exemplo, tem um cara estranho aqui na minha rua. Aí eu tiro uma foto do cara, mando no grupo. Aí alguém já se adianta, vai debater no cara, porque eu acho que o cara é um ladrão. E tudo começou com, tem um cara estranho. O que é um cara estranho? Eu olhei para ele e eu achei que ele ia fazer alguma coisa. Está escrito na testa dele, sou estranho. Entendeu? Então, assim, eu acho interessante que esses grupos existam. E eu acho interessante que, além de que eles existam, eles contem com uma participação das instituições de segurança também, uma presença ali, que não deixa de ser um excelente mecanismo para integrar, né, a proximidade, criar essa questão comunitária de proximidade com a população, é essa participação dos guardas e dos policiais. Precisa ter um filtro, precisa ter um controle, senão deixa de ser uma iniciativa de ajuda e vira um exercício arbitrário das próprias funções, das próprias razões ali. Eu acho que o cara vai fazer isso e vai. E assim, as pessoas tendem a agir muito por emoção. Hoje você observa muito isso nas redes sociais, especialmente quando você faz postagens de segurança. Você coloca, por exemplo, você posta uma ocorrência, você posta um acontecimento, você posta uma notícia, você consegue falar tranquilamente que 80% dos comentários gerados têm um apelo social / pessoal. Esse cara tem que morrer, esse cara tem que apanhar, tem que fazer 3 vezes pior com ele.
Isso é um pouco perigoso. É um pouco perigoso quando não tem um filtro, quando não tem um controle, quando não tem alguém para falar assim, não, tudo bem, vamos direcionar, vamos fazer. Lucas, você como instrutor, você já para quem que você costuma promover esse seu conhecimento na área de segurança? Eu dou instrução nos cursos de formação da guarda, inclusive Aqui em Santos? aqui em Santos, aqui inclusive em maio agora vou começar com essa turma nova que a prefeitura tá... Quantos são? A princípio chamaram 50 e vão chamar os outros 50. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Ótimo. A ideia é que mais 100 estejam esse ano aí. Eu dou instrução nesses cursos de formação e eu dou instrução nos estágios de qualificação profissional da guarda. Porque hoje, o que acontece? Hoje, a guarda atua armada. Todas as instituições guardas municipais que atuam utilizando arma de fogo, com porte de arma de fogo, elas têm esse porte regulamentado pela Polícia Federal. Hoje é uma instrução normativa que é feita através de um termo de cooperação técnica. Esse termo de cooperação técnica, ele tem algumas obrigações anuais que o município tem que apresentar para a Polícia Federal. Entre elas, é que todos os guardas municipais, eles passem, cada um dos guardas municipais, vão trabalhando com arma de fogo, eles têm que passar por um estágio de qualificação profissional de 80 horas anuais. Onde dessas 80 horas anuais, 35 são de tema teórico e 65 são de tema prático. Isso para ele poder portar uma arma e depois ganhar as ruas? Tanto para ele poder permanecer trabalhando armado, quanto para a própria instituição, o departamento da guarda, manter esse termo de cooperação técnica. Porque se o termo de cooperação técnica não for seguido, por exemplo, vamos lá, eu não passo um guarda pelo estágio de qualificação profissional. E eu não justifico para a Polícia Federal. Isso já é uma prerrogativa para a Polícia Federal suspender o termo de cooperação técnica e cortar o porte de arma da instituição. Então, hoje, todos os guardas, eles passam por esse estágio de qualificação profissional. Eu dou a parte legislativa, aliás, a parte de legislação dessas 35 horas. Aí eu passo temas sobre atualizações da lei, falo sobre questões de inquérito policial, falo sobre legislação municipal, passo atualidades, faço comparações, aconteceu tal coisa, essa legislação mudou isso aqui, para manter as equipes atualizadas. O Lucas, você observa que mesmo com um momento difícil que a gente passa, inclusive com alguns índices de criminalidade, por mais que aqui em Santos tenha caído, mas a gente observa que em outras cidades preocupa muito a população, você vê ainda um grande número de pessoas que querem entrar na polícia, querem entrar na guarda municipal quando dos concursos? Olha, o que eu observo, que eu vou observando, porque assim, eu entrei em 2014 e eu integro o setor de formação da guarda desde 2019. De 2019 para cá, os últimos cursos de formação, as turmas passaram comigo para diversas matérias, e o pessoal do estágio de qualificação profissional que a gente passou a aplicar a partir de 2022, quando o termo de cooperação técnica foi firmado e a gente passou a trabalhar armado, depois de fazer as devidas habilitações. O que acontece? Eu observo que o que a gente não tem tido de uns tempos para cá, deu uma leve diminuída, é aquela imagem que as pessoas tinham de assim, o agente de segurança ele tem que ser vocacionado. Só entra quem é vocacionado. O cara que procura um concurso desse, ele é polícia. Ele quer ser polícia, é o sonho dele. Hoje a gente tem um perfil mais misto. Eu observo isso não só na instituição que eu faço parte, mas eu observo em outras instituições também, que a gente tem um perfil um pouco mais misto, assim. Você tem concurseiros e agentes de segurança. Lucas, mas o que você acha que influencia nisso? Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente vive numa era do politicamente correto. É muito mais fácil você se tornar alvo de uma crítica hoje do que era antes. E em muitas situações é muito mais fácil você se tornar alvo de uma crítica hoje, mais fácil se tornar alvo de uma crítica hoje do que era antes, muitas vezes, talvez até estando certo. Você faz uma coisa, mas isso que você faz, mesmo estando certo, fica muito preso dentro do ponto de vista das outras pessoas que analisam. Entende? Então, aí o que acaba acontecendo? Eu acho que esse medo de ser, vamos dizer assim, esse policial, esse medo de ser um alvo do social, um alvo dessa crítica, ou do que essa crítica pode trazer, eu acho que isso influencia muito as pessoas, assim. Muitas pessoas eu observo que elas têm desistido desse sonho, ou às vezes ingressam nas instituições, olham, veem a verdade como ela é,
e aí depois fala assim, não, isso aqui não é para mim, não foi o que eu sonhei, e acaba migrando. Qual que é o lado ruim disso que eu observo? Perdemos, às vezes, excelentes profissionais por causa disso. Você observa, assim, porque eu sou instrutor de legislação, então, assim, com o tempo você vai aprendendo a ler as pessoas. Você vê as pessoas, você observa alguns traços de vocação, de perfil, você vê... Ou não. Ou não. O que acontece? Às vezes você vê um excelente profissional ali, você observa um excelente profissional ou um péssimo profissional, que aí o cara passa por alguma situação, observa alguma coisa ruim ali, e aí você perde esse cara. Lucas, a gente está quase chegando no final da entrevista, só para você atualizar os amigos da CBN e os nossos internautas, em que situação está hoje a PEC 18? Ela já está em curso, ela foi aprovada, o que está faltando? A PEC 18 foi para o Senado, e aí no Senado ela vai passar pelas votações. Você acredita que no ano de eleição ela vai ser pautada? Eu acredito que sim, eu acredito que a PEC 18 ela vai sim ser pautada, e acredito que provavelmente antes da eleição, talvez ela já esteja na Constituição. Depois de votada, vai para a sanção do presidente, é isso? Não, PEC não tem sanção presidencial. Não tem, é só um projeto de emenda à Constituição. O que pode acontecer, que talvez atrase um pouco a PEC, o que o Senado pode fazer é cortar algumas coisas que eles não concordam. Isso aqui não, corta. Se o Senado quiser alterar, ela vai voltar para a Câmara. Aí, se ela voltar para a Câmara, isso pode... uma nova votação. Isso aí pode atrasar um pouco, porque aí eles vão votar o que o Senado quis mexer. Agora, se o Senado só entender que é cabível algumas coisas não irem para frente e só seguir como tá, aí, a partir do momento que o Senado passar nas votações do Senado, ela já vai para a Constituição. E você acha que os senadores eles têm grau de conhecimento suficiente para entender a importância dessa PEC 18 para os GCMs? Olha, eu acredito que sim, até pela própria função do Senado, porque para estar o senador, o que acontece? Hoje a nossa república funciona da seguinte forma: da Câmara partem as ideias e essas ideias passam pelo crivo dos senadores. Por isso que o Senado é menor. E para ser senador você precisa ser mais velho. Aí o que acontece? Eu entendo que, assim, como segurança é uma demanda social muito forte, eu acredito que ela vai passar. Não sei se vai passar com o mesmo texto. Talvez cortem uma coisa ou outra. Natural. Mas, assim, provavelmente ela vai passar. Assim, um ponto que eu acho muito importante dessa PEC é que ela tem a ideia de, vamos dizer assim, modernizar, integrar e descentralizar os serviços de segurança, né, as forças de segurança do nosso país. Isso é muito importante porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande a utilizar a parte penal / segurança como um remédio ou um guarda-chuva social. Então, por exemplo, eu tenho um crime que está acontecendo muito. Eu tenho muito furto de celular. A tendência, normalmente, é que você aumente a pena desse crime. Tá, mas por que está acontecendo isso? Não vai na raiz. Para onde esses celulares vão? Entendeu? Por que está acontecendo tanto? Porque não podia punir o receptor, né? Eu vou dar um exemplo para o senhor muito dentro disso aí. Temos um minuto. Que é uma coisa que a gente atende muito, é furto de fiação, furto de cabeamento. O que acontece? A pena é mais alta hoje em dia. Eles aumentaram a pena do furto para furto de cabeamento. Mas, assim, qual é o perfil do furtador médio de cabeamento? Exato. Entendeu? Lucas, eu quero agradecer sua participação. Eu acho que ainda tenho alguns segundos. E com essa PEC 18, mudaria o nome de GCM para a Polícia Municipal ou não? Não de imediato. Não de imediato. Teria que passar uma acreditação que seria por lei, a princípio está sendo por lei estadual, né? Perfeito. Conversamos com Lucas Ponte, ele que é GCM, instrutor de legislação e também especialista em segurança pública. Lucas, muito obrigado pela sua participação. A gente vai convocar você mais vezes, porque esse tema é importante e quero, em seu nome, parabenizar o trabalho dos GCMs aqui da cidade de Santos. Um abraço, bom dia. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho.